Entrar no clima. Mais uma vez, aqui reunidos nesse sábado à tarde, possamos todos nós conseguirmos, através das vibrações do nosso pensamento, atrair amigos espirituais sérios ou que estejam dispostos a aprender ou a nos ensinar de acordo com a capacidade de cada um. Que nós possamos compreender o alcance das propostas nos deixadas no século XIX e das quais nós nem arranhamos ainda a tinta que as cobre, buscando o seu significado mais profundo. Que nós possamos descobri-lo e fazer valer esses ensinamentos para finalmente modificarmos primeiramente o nosso modo de atuar e posteriormente conseguirmos também que outros consigam modificar o modo com que agem em relação com tudo o que nos cerca. Que assim seja, graças a Deus. É assim, sim. Vamos lá. Tem alguém candidato para ler aí? A partir do item 3, não é 33, viu, pessoal? É 3. É 3. Eu vou porque está até aqui a cura do lunático. Depois que eu já fui para o Ah, pois final é. Inspirou. Entendeu? Inspirou. Morte e paixão de Jesus após a cura do lunático. Todos ficaram admirados do grande poder de Deus. E quando todos estavam admirados do que fazia Jesus, ele disse a seus discípulos: colocai bem no vosso coração o que vos vou dizer. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens. Mas eles nunca entendiam essa linguagem. Era-lhes de tal forma oculta que não a compreendiam e temiam interrogá-lo sobre esse assunto. Lucas, capítulo 9, versículos 44 e 45. Desde então, Jesus começou a revelar a seus discípulos que seria necessário que ele fosse a Jerusalém. E aí sofreria da parte dos senadores, dos escribas e dos príncipes, dos sacerdotes, que seria posto à morte e que ressuscitaria no terceiro dia. Mateus capítulo 16, versículo 21. Logo que chegou a Galiléia, Jesus lhe disse: o Filho do Homem deve ser entregue na mão dos homens e eles o farão morrer. E ele ressuscitará no terceiro dia, o que os afligiu extremamente. Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22. Ora, Jesus, indo a Jerusalém, chamou à parte seus 12 discípulos e lhes disse: nós vamos a Jerusalém. E o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, que o condenarão à morte, e o libertarão aos gentios, a fim de que eles o tratem com escárnio, o chicoteiem e o crucifiquem. E ele ressuscitará no terceiro dia. Mateus capítulo 20, versículos 17 a 19. Em seguida, Jesus, chamando à parte os 12 apóstolos, lhe disse: eis que vamos a Jerusalém, e tudo aquilo que foi escrito pelos profetas no tocante ao Filho do Homem vai ser cumprido. Porque ele será entregue aos gentios, zombar-se-á dele, chicoteá-lo-ão e escarrarão no seu rosto. E após o que? Ele será chicoteado e o farão morrer. Ele ressuscitará no terceiro dia. Mas eles não compreenderam nada de tudo isso. Essa linguagem era desvelada e eles não entenderiam absolutamente nada do que ele lhes dizia. Lucas, capítulo 18, versículos 31 a 34. Jesus, tendo terminado todos os seus discursos, disse a seus discípulos: vocês sabem que a Páscoa se fará em 2 dias, e que o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ao mesmo tempo,
O príncipe do sacerdote e os anciãos do povo se reuniram no pátio do grande sacerdote chamado Caifás e tomarão conselho entre eles para encontrar um meio de se apoderarem habilmente de Jesus e de fazê-lo morrer. E eles disseram: é preciso apenas que não seja durante a festa, para que não se provoque qualquer tumulto entre o povo. Mateus capítulo 26, versículos 1 a 5. No mesmo dia, alguns fariseus vieram lhe dizer: vai-te, saia desse lugar, porque Herodes quer te matar. Ele respondeu-lhes: vá dizer a essa raposa: tem ainda que expulsar os demônios e restituir a saúde aos doentes hoje e amanhã. E no terceiro dia serei consumado por minha morte. Lucas capítulo 13, versículos 31 e 32. Aqui é só o que está nos evangelhos, né? Alguém quer fazer algum comentário? Então vamos seguir, né? Perseguição dos apóstolos. Guardai-vos dos homens, porque eles vos farão comparecer nas suas assembleias e eles vos chicotearão nas suas sinagogas. Vós sereis levado por minha causa aos governantes e aos reis, para lhes dar testemunho, bem como as nações. Mateus capítulo 9, versículos 17 e 18. Eles vos expulsarão da sinagoga, e tempo virá na qual aquele que vos fará morrer crerá estar fazendo uma coisa agradável a Deus. Eles vos tratarão dessa maneira, porque não conhecem nem meu Pai nem a mim. Ora, eu vos digo essas coisas a fim de que, quando o tempo vier, vós vos lembrareis do que eu vos disse. João capítulo 16, versículos 1 a 4. Sereis traídos e entregues aos magistrados pelos vossos pais e vossas mães, pelos vossos irmãos, pelos vossos parentes, pelos vossos amigos, e se fará morrer vários entre vós. E sereis odiados por todo mundo por causa de meu nome. Entretanto, não se perderá um cabelo de vossa cabeça. É por vossa paciência que possuireis vossas almas. Lucas capítulo 21, versículos 16 a 19. Martírio de São Pedro. Em verdade eu vos digo, quando eres mais moço, vós vos cingieis a vós mesmos, e ieis aonde querieis. Mas quando for de velhos, estendereis vossas mãos, e outros vos cingirá, e a conduzirá para onde vos desejareis. Ora, ele dizia isso para frisar com que tipo de morte Pedro deveria glorificar Deus. João capítulo 21, versículos 18 e 19. Então ele começou a fazer reprovações às cidades das quais tinha feito muitos milagres, por não terem se arrependido. Ai de ti, Corozaim, ai de ti, Betsaida. Porque se os milagres que aconteceram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e em Sidom, há longo tempo eles teriam feito penitência, vestindo-se com saco e cobrindo-se com cinza. É por isso que vos declaro que no dia do julgamento Tirão e Sidom serão tratadas menos rigorosamente que vós. E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás sempre até o céu. Tu serás aviltado até o fim do inferno. Porque se os milagres que foram feitos no teu meio tivessem sido feitos em Sodoma, ela subsistiria, talvez ainda hoje. É por isso que te declaro que, no dia do julgamento, a cidade de Sodoma será tratada menos rigorosamente do que tu. Mateus capítulo 11, versículos 20 a 24. Ruína do Templo de Jerusalém.
Quando Jesus saiu do templo para ir embora, seus discípulos se aproximaram dele para lhe fazerem notar a estrutura e a grandeza desse edifício. Mas ele lhes disse: Vede vós todas essas edificações? Eu vos digo em verdade, elas serão a tal ponto destruídas que não restará pedra sobre pedra. Mateus capítulo 14, versículo 1 e 2. Chegando em seguida próximo a Jerusalém e contemplando a cidade, ele chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu reconhecesses ao menos desses dias que ainda te é dado aquele que pode proporcionar a paz. Mas agora tudo isso está fechado aos teus olhos. Também virá um tempo infeliz para ti, onde teus inimigos envolver-te-ão de trincheiras, onde te encerrarão e te confinarão de todas as partes. Eles te abaterão por terra, tu e teus filhos, que estão em teu meio, e não deixarão pedra sobre pedra. Porque tu não reconhecesses a tempo em que Deus te visitou. Lucas capítulo 19, versículos 41 a 44. Entretanto, é preciso que eu continue a caminhar hoje e amanhã, e o dia seguinte, porque não é possível que um profeta sofra a morte, a não ser em Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e que apedrejas aqueles que são enviados por ti. Quantas vezes quis reunir teus filhos como uma galinha reúne seus pintos sobre tuas asas, e tu não o quisestes. O tempo se aproxima e que vossa casa permanecerá deserta. Ora, eu vos digo em verdade, que vós não me vereis doravante, senão até que me digais: Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. São Lucas, capítulo 13, versículos 33 a 35. Quando vildes um exército cercando Jerusalém, sabeis que sua desolação está próxima. Então aqueles que estiverem na Judéia desapareçam para as montanhas. Aqueles que se encontrem dentro dela, retirem-se, e os que estiverem nos arredores, não entrem nela jamais. Porque serão então os dias da vingança, a fim de que tudo que está na Escritura seja cumprido. Infelizes daquelas que estiverem grávidas ou matrizes em seus dias, porque essa terra será abatida pelo mal, e a cólera do céu cairá sobre o seu povo. Eles passarão pelo fio da espada, serão levados cativos para todas as nações. E Jerusalém será esmigalhada aos pés dos gentios, até que o tempo das nações seja cumprido. Lucas capítulo 21, versículos 20 a 24. Jesus caminhando para o suplício. Ora, ele estava seguido de uma grande multidão de pessoas e de mulheres que se batiam no peito e que choravam. Mas Jesus, voltando, lhes disse: Filhas de Jerusalém, nunca chorais por mim, mas chorais por vós mesmos e por vossos filhos. Porque virá um tempo em que se dirá: Felizes as estéreis e as entranhas que nunca aportaram filhos, e os seios que não tenham nunca nutrido. Começarão então a dizer às montanhas: Cai sobre nós, e as colinas, cobri-nos, porque se eles tratam dessa forma o lenho verde, como o lenho seco será tratado? Lucas capítulo 23, versículos 27 a 31. A faculdade de pressentir as coisas futuras é um atributo da alma e se explica pela teoria da presciência. Jesus a possuía como todas as outras em um grau elevado. Ele pôde, pois, prever os acontecimentos que sucederam à sua morte sem que aí houvesse algo de sobrenatural, pois os vemos acontecerem sob nossos olhos nas condições mais comuns. Não é raro que os indivíduos anunciem com precisão o instante de sua morte. É que sua alma, no estado de liberação, é como o homem da montanha. Capítulo 14, número 1.
Ela abrange a rota a percorrer e visualiza o fim. Devia ser um tanto mais natural em Jesus que, tendo a presciência da missão que viera a cumprir, sabia que a morte pelo suplício seria uma consequência necessária. A visão espiritual que era permanente dentro dele, assim como a penetração do pensamento, devia lhes mostrar as circunstâncias e a época fatal. Pela mesma razão, podia prever a ruína do templo, a de Jerusalém, as desgraças que iriam ferir seus habitantes e a dispersão dos judeus. A incredulidade que não admite a vida espiritual independente da matéria não pode compreender a presciência e, portanto, a nega, atribuindo ao acaso os fatos autênticos que ocorrem diante de seus olhos. Deve-se notar que a descrença retrocede antes do exame dos fenômenos psíquicos que ocorrem em toda parte, sem dúvida por medo de que nesses fenômenos a alma suja e lhe desminta. Algum comentário? Fala, Conde. Não, eu tenho vários comentários aqui. É que aqui o Kardec ele vai trabalhar, né? Todo o livro A Gênese ele vai trabalhar com os textos canônicos, tomando os textos canônicos, tentando extrair deles uma lógica, né? Ele vai trabalhar trazendo uma lógica, então ele vai dar uma explicação possível para tudo que o texto canônico revela, uma explicação lógica e possível. Agora, a gente pega, por exemplo, o Leon Denis, ele vai tocar também no ponto de vista dos textos canônicos no cristianismo e espiritismo. E ele vai colocar uma coisa que Kardec não fez, porque ele muito inteligentemente estava se dirigindo à primeira leva que estava conhecendo o espiritismo. E Leon Denis já está se dirigindo a uma pessoal que já conhecia o espiritismo fazia décadas. Então ele vai questionar os textos canônicos, o que Kardec inteligentemente não faz. Porque ele vai estar escrevendo no século XIX para quem? Para quem estava ainda dentro das religiões que seguiam os textos canônicos. É importante. Logicamente que a explicação que ele está dando aqui é uma coisa lógica que o Espiritismo explica. Mas a gente pode reparar pelo texto que a gente leu, vários dele, que também alguns desses evangelhos aí foram escritos depois que aconteceu todos esses fatos. Então, eles aumentaram aquilo que Jesus pode ter insinuado, porque Jesus tinha conhecimento? Tinha, porque ele não era fanático. Ele tinha conhecimento da situação político, social, tudo, do ponto de vista da matéria, tinha. E tinha também uma visão espiritual. Logicamente que quando ele fala que tudo que os templos vão ser destruídos, ele não pode estar falando dos templos do ponto de vista físico ou da interpretação dogmática que aqueles templos estavam dando. Né? Eu acho que Jesus se referia ao quê? Ao que se ensinava lá, não à matéria, porque a matéria degenera, uma hora vai embora. Isso é lógico, que tudo vai por terra. Ah, mas tem as pirâmides do Egito, uma hora vai por terra. Tem a muralha da China, uma hora vai cair por terra. Sim. Uma hora vai cair, não tem como ficar eternamente. É matéria, vai se desagregar. Quando vai ser? Não sei. Não tem como conservar eternamente isso. Agora, o ensino que está lá se modifica. Aquelas pirâmides já serviram para quantos ensinos dentro e sobre ela e ao lado dela? Não mudou? Mudou, mas ela está lá. Mas o que é? O problema é a pirâmide? Não, o problema é o homem que vive ali ao redor da pirâmide. E, logicamente, que ali existia um grupo de dogmatismo que não conseguia ver a realidade. Como é que vão enfrentar o Império Romano naquela época?
Levantou a espada, morreu. Acabou. Isso era lógico. Mas o fanatismo permite ver a lógica? É. Não é? Não vê. Agora, a ideia da presciência, lógico que Jesus tinha presciência. Lógico que Jesus sabia o que ia acontecer, mas a gente tem que pensar o seguinte: ele tinha consciência, mas ele não saberia quem seriam os autores. Porque cada um daqueles envolvidos ali poderia ou não tomar parte. Porque senão não teria lógica ele alertar: olha, mulheres, saiam da cidade, olham, saiam da cidade. Se já está designado o que vai acontecer? Não. Está designado alguma coisa montante. Agora, quem vai participar ou não é do livre-arbítrio de cada um. É da decisão que o cara vai tomar. É. Porque aqui, de repente, se a pessoa lê, tá vendo? Referendo ao que o dogma. Não pode referendo ao dogma. A gente não pode. A gente sabe que não precisava ser Judas. Podia ser outro. Né? Mas o dia... Quem disse que tinha de ser Judas? Judas disse. Não foram as escrituras. Judas decidiu, vou ser eu. E mesmo assim a gente sabe que foi iludido. A intenção dele não era atrair Jesus. Era proteger Jesus. E nisso daí eu posso garantir, ele não responde por isso. Porque qual era a intenção do Espírito? Era má ou era boa? Boa. A gente fica malhando um homem que não cometeu crime nenhum. Judas cometeu algum crime? Não, ele se iludiu. A decisão dele, qual era o pensamento? Vou ajudar Jesus. Ele traiu ele. Ele pode ter traído a consciência dele, caso que ele achava que ele ia ser, sei lá, o ministro da Economia do novo governo, alguma coisa do tipo. Não conseguiu entender a mensagem. Boa colocação essa. É verdade. Lembrar a gente como é que as coisas acontecem, né? Como é que elas são e como é que mudam ao longo do tempo e com o tempo, inclusive manipulados, né? De forma manipulada, né? Sim, lógico. Esses textos daqui foram escritos por Jerônimo, em 401 publicou isso. Como é que a gente vai falar que esses textos são os originais se o Jerônimo disse que encontrou mais de 100 evangelhos? É. Boa, não tem o que discutir. E eu cheguei a ler uns trechos do Evangelho de Judas, né, o que eles chamam, né, os falsos, né, evangelho. Não é falso, aquilo é verdadeiro. Não sei de que data que é aquele evangelho, deve ser antes de 400, né? Agora, que data é, a gente não sabe, mas o que está escrito lá é lógico. Mostra que o Judas estava iludido pela ideia dele, não era atrair Jesus. Ele estava achando que o reino ia ser aqui. Não entendeu a mensagem. Quis facilitar, apressar Jesus. Jesus está muito moroso, vamos dar uma apressada para o negócio ficar mais rápido. A intenção dele foi essa. Quando ele viu a besteira que ele fez, né? Até eu não sei também se ele se suicidou ou não. Isso pode ser uma conversa. A gente não sabe. Até porque, como é que tem o Evangelho de Judas? É uma questão. Pô, se Judas se suicidou, como é que tem o Evangelho de Judas? Aí eles vão falar, por isso que é falso. Será? Ou se suicidou é no sentido, o cara se perdeu, se eliminou, se anulou, suicidou-se. Deixou de existir, virou um pária. Não pode ter sentidos do suicídio? É. É tanta coisa, a gente não sabe. Agora, a lição aqui da presciência é lógico que Jesus batia o olho e falava assim: 99,99% dele agir dessa forma. Mas sabe como é que era o pensamento de Jesus? Esse 0,001
é o que ele torcia. Ele torcia por 0,001 da pessoa. A pessoa vai conseguir. E não ficava, você vai fazer isso, não. Eu acho que até aquela coisa, quando o galo cantar 3 vezes, não sei se Jesus disse isso. É, meio... Da forma como ele disse, né? Eu podia ter dito de outra forma, papito. Agora, do jeito que ele fala que vai trair, não pode. Como é que ele vai trair? Jesus otimista? Mesmo sabendo, ele ia continuar sendo otimista, ele não ia incentivar. Ele ia falar como alerta, olha. Aí sim. Como alerta, como uma lição para a pessoa despertar, aí sim. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Mas aí, né, Conte, essas mudanças, quando dentro da proposta que nós estamos aqui por erro e somos inclinados ao mal e alguém precisa intervir, né, ter essa intervenção para nos salvar, tudo faz sentido, essas colocações. Então, quando você tem o fatalismo subliminarmente nas propostas, quando você tem toda a coisa sem o livre-arbítrio, né, porque o livre-arbítrio ali já quase que foi cassado, o nosso livre-arbítrio na teoria proposta é fazer besteira. Então, sim, teoricamente, nós não podemos nem utilizar ele direito. Então, tudo isso, quando você vai colocando, vai aparecendo nas entrelinhas a intenção por trás, né? Para poder sustentar uma teoria, que é a teoria da queda, da culpa, a teoria do fatalismo, a teoria várias, para poder depois estar justificando lá na frente nas homilias, né? Porque você precisa expor um pensamento e validar com o evangelho. E era assim que era feito, né? Na época de Jesus, eles precisariam falar de alguma coisa, validar lá com a Torá e ainda completar com o Salmo, né? Para poder fechar os conceitos. E esse raciocínio era presente para eles. Então, precisaria mexer na obra de alguma maneira para poder sustentar a teoria proposta, né, da escravidão, do medo, do cerceamento do livre-arbítrio. Eu não sei se vocês repararam aqui, porque a maioria, né, acho que todas essas passagens aqui são 2 apóstolos, é Lucas e Mateus. E você, pelo tom que eles falam, não dá para perceber quando é um e quando é outro. A linguagem parece idêntica. Os fatos relatados pelos 2 são semelhantes da mesma forma escrita, no mesmo tom. Isso indica o quê? Se eles escreveram em épocas diferentes, ou, no caso, acho que o do Mateus é o segundo, né? O Lucas é o primeiro, não é isso? Então, o Mateus chupou Lucas inteirinho. Então, para que existe o Evangelho de Lucas é idêntico ao de Mateus? Percebe? Ou seja, isso aqui foi mexido, isso daqui para bater um com o outro. Para um reforçar o que o outro está falando exatamente, porque não muda quase nada do que os 2 estão falando. Parecia que eu estava repetindo o texto que eu já tinha acabado de ler. E se a gente for parar para pensar isso que você está falando, que Mateus era Levi, né, tem essa possibilidade, e que Lucas era médico, quer dizer, seriam formações diferentes, né, conceitos diferentes, expressões diferentes na forma de abordar o mesmo tema. Não poderia ser um copia e cola, né, quase. Esses 2. Eu até estranhei, porque não apareceu outro. Eu não vi aqui, eu não me lembro agora, não apareceu outro apóstolo. Só fiquei em Lucas e Mateus. Não apareceu João. Porque quando começou, apareceu sim João. João aparece no martírio de São Pedro. E por que ele aparece no martírio? O que me chamou a atenção aqui para dividir com vocês, né? Essas perseguições dos apóstolos, né? Esse item 10, 11, 12, 13, aí, que é o 13 que você estava falando de João, né? No finalzinho do 12, é por vossa paciência que possuireis as vossas almas, né? Quer dizer, se nós perdermos a razão, se a gente desequilibrar, se a gente perder o pêndulo, nós vamos acabar cedendo ou para a massa, ou para a influência, que é a perseguição, né?
a influência dos homens aqui da sinagoga, ou o que seja, ou vamos perder para as nossas inclinações inferiores. E isso me chamou muita atenção, porque Jesus toda hora, e o Espiritismo também, toda hora está falando assim, olha, nós temos que, nessa oração em vigília, ver essa intenção, porque como nós não vamos poder se arrogar a ditar normas universais e nem querer que eu tenha a petulância de mudar aqui, né, o meu centro espírita inteiro, né, só para retomar o tema do começo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar a mim mesmo e angariar amigos, né, na palavra do Cristo, né? Angariais amigos, né? E quem é os amigos? Os amigos é que têm as mesmas intenções, os mesmos gostos, os mesmos objetivos, que é isso e para que a gente não perca o equilíbrio, porque se nós perdermos o equilíbrio, a chance de nós nos perdermos para nós mesmos é muito grande. Por isso que ele fala aqui, ó, é por vossa paciência que possuireis, né, o domínio aí, a rédea da tua direção, né? Em relação ao Judas, eu assistindo uma série, né, e o filme da Maria Madalena, eles apresentam uma outra fala de Jesus para com o Judas. Jesus fala, vai e faz o que você está pensando, né? Aí você imagina o conflito, há tanto tempo o conflito de Judas, porque ele conviveu um tempo com Jesus, né? Assim fala as Escrituras. Então, você imagina o conflito de Judas. Eu acredito que ele tinha inteligência suficiente para perceber com um tipo de espírito que ele estava lidando, com um tipo de homem que ele estava lidando. E ele tinha toda aquela ânsia ali da justiça para o povo dele, as injustiças. Imagina ele ali naquela ceia, naquela última ceia, aquele conflito todo dentro dele, e Jesus fala para ele, vai e faz o que você quer. Então, mas não, é como se Jesus... Aí Judas foi lá e é como se Jesus fala, desse a bênção para ele. Isso, Aí ele foi lá e fez o que... Mas a intenção dele não era de prejudicar Jesus, de assassinar Jesus. Não, lógico que não. Né? Então, assim, um traidor, ele se caracteriza, eu acho que por isso, né? Que ele tem a intenção de prejudicar o outro. Então, tem que aproveitar esses outros contextos e a gente meditar, né? Sobre a personalidade de Judas. Não. Uma outra coisa que fica aqui também, né? Nessas perseguições aqui, no item 11, né? Eles vos expulsarão da sinagoga, o tempo virá no qual aquele que vos fará morrer crerá estar fazendo uma coisa agradável a Deus. Como é que nós vamos chamar isso, né? Essa rodada cerebral, né? Nós queremos, utilizando a razão, abrir mão da consciência individual, do que é o certo e o errado, em prol de uma verdade que vem externa, né? E aí você vai por efeito de rebanho, você vai estar fazendo um ato errado com a justificativa embasada nessa teoria de fazer a coisa certa. Isso é uma coisa... É pior que isso, Guzo. Pensa, por exemplo, vamos pensar lá o caso agora lá do Talibã. Tá? Tem alguns ali do Talibã que sabem o que estão fazendo. Agora tem alguns que estão acreditando naqueles messias lá do Talibã. Fé cega. E acham que estão fazendo a coisa certa. E aqui a mensagem está aqui bem claro. Ó. E tempo virá que aquele que vos fará morrer quererá estar fazendo uma coisa agradável a Deus. Então é um cego guiando a outro, mas a intenção dele não é ruim. Ele acha que aquilo lá é o certo a fazer. Perfeito, pode. Eu lembro de uma figura... É uma figura de linguagem bonita, porque nós temos que usar a nossa moral, né? A nossa intenção interior, independente das circunstâncias. Né?
Tenta. Duas coisas que você não consegue discutir, por exemplo. Você não consegue discutir religião, você não consegue discutir política e também você não consegue discutir esportes como o futebol. Por quê? Porque É o que fala? É a fanatismo, né? razão? É o fanatismo. Então não tem discussão. E se a pessoa se embrenhar, vira religião. Você vê o que as torcidas uniformizadas fazem? É um bom exemplo isso. Une lá. É um excelente O que as exemplo. torcidas uniformizadas fazem? Você olhando de fora, você fala, não é possível. Dentro daquilo lá, o que eles acham? Acham aquilo normal. É verdade. Eles acham que é normal. Pior que se você Eles pudesse vivem, entrar vivem idolatrando e dogmas, né? Vivendo dogmas e formas de comportamentos que não fogem à razão e aí ninguém percebe, só segue Então, adiante. e eles estando lá, o que acontece com eles? Tem momentos de lucidez, mas na maioria das vezes, um matando o outro. Imagina, briga de torcida. Eu cheguei a ver um caso aqui, na estação Tatuapé do metrô. Gente, eu não acreditei naquilo. Se eu não tivesse visto aquilo, eu não acreditava, mas eu vi. Tinha 2 corintianos na plataforma. Só que eu sou corintiano. Aí teve um jogo do Palmeiras. E eu estava indo na direção contrária. Eu estava indo para o centro e o metrô onde estava ocorrendo ali, a confusão estava vindo lá da Barra Funda. Tinha tido o jogo do Palmeiras, então os vagões estavam abarrotados de palmeirense. Esses 2 corintianos na plataforma do metrô Tatuapé, abriu a porta, saiu uma turba de palmeirense, saiu. Mas ficou uma turba enorme de palmeirenses, que eles deixam aqueles vagões das pontas reservados para as torcidas. Os 2 entraram lá xingando o Palmeiras, xingando. Imagina, 2 contra 70 palmeirenses. Pareceu aqueles desenhos animados que o vagão cospe os 2 para fora, assim. De repente são cuspidos para fora, assim. Eu falei, gente, não tem lógica nenhuma. É como se tivesse o cristão se atirando no circo, os leões devorar. Os caras foram lá, levaram ficou desacordado lá, o outro todo arrebentado. Para quê? Estavam drogados? Não sei, entendeu? Não estavam, não aparentavam estar drogados. Era fanatismo puro. Eu vou desafiar eles, porque meu time é mais forte que eles, então eu vou bater em 70 palmeirenses. Eu vi isso e falei, não é possível. Você tem nível Mas do ponto de é vista premeditado, Conde, porque eu cansei de ir para estágio no vagão lá da Barra Funda e eles vão armado pro jogo. Armado. Sim. Muquia a arma lá no caminho, cansei de ver essa cena. Não, mas você Assim, vê uma arma, aí tudo bem. É um bando contra outro bando. Mas ali o que eu vi são 2 indivíduos desarmados querendo bater em 80 palmeirenses. doido. É, Só fanatismo. pode, né? Entendeu? Não, mas mesmo esse que vai armado, ele é um fanático pelo Sim, time. vai. Só porque o outro pensa diferente ou torce por um time diferente, eu vou tirar a vida dele ou vou dar uma surra nele. A primeira É um coisa fanatismo. a primeira coisa que não existe é a razão, né? A razão some Então. instantaneamente. Aí tudo é possível. Daí em diante, pode escolher o que quiser, né? Ordem, dogma, qualquer coisa. Reflexo tá valendo, instinto tá valendo tudo. Eu Né? quase apanhei da torcida do São Paulo, porque eu fui no jogo do Banespa, que é preto, branco e vermelho de vôlei, e eu tava com a faixinha pintada no rosto. Eu era adolescente, devia ter uns 18 anos. E eu desci na Sé para voltar para Moca. Quando eu desci na Sé, Você morou na Moca? eu morei na Moca, 17 anos, Que lugar? Que lugar? na Teresina, esquina com a Rua da Moca, e depois 10 anos na Paz de Barros. Em frente a Tobias Barreto, não, é aquela Rua da Feira, como é que é o nome? Nossa, agora me fugiu o nome. Ali na Paz de Barros. Morei, nossa, muitos anos. Ai, casei, vim. Hã? Em Ouro Verde. Não, A isso Rua aí da não Moca é, não não. era Ouro Verde? Era Ouro Verde, é. É?
Então, eu morava lá bem no final da Rua da Moca, na 4 e pouco. Eu morei. Quase com a Paz de Barro já lá. Não, eu morei quando eu morei na Teresina, era na Rua da Moca, bem ali no final mesmo, lá para os lados do Oratório. Tá. E depois, quando eu morei na Paz de Barros, Patriarca. isso, quando eu morei na Paz de Barros, era ali perto do Hospital São Cristóvão. Mas você vê, eu tava ali indo para casa e eu quase apanhei. E eu tava só em menina, eu, a minha prima e uma amiga minha. É doença, é doença. A pessoa perde se a gente fazer a analogia lá com a época dos cristãos, né? Eles tinham que ficar escondidos. Se alguém soubesse que o outro era cristão, era jogado lá os leões comer para ser queimado. Então não podia externalizar de jeito nenhum. Agora, esse do futebol aí, até de política, você não pode externar o que você pensa. Não é aceito a sua ideia do que você pensa. Você pode ser contra ou a favor, mas não é aceito, não é admissível você externar a sua ideia, seu pensamento. A sua liberdade, né? Você pode ficar meditando aqui, ó. Mas na hora que você fala assim, não pode ser em qualquer lugar. Você só de falar... Por causa da violência. Se você falar de política com essa blusa vermelha, vão te chamar de petista. Só porque você tá com a blusa vermelha. Então, mas o problema que eu vejo... É um uniforme, né? Cria um uniforme, uma identidade assim que você... Nossa, eu nem estava pensando nisso. No caso dos cristãos, a gente tem que tomar um cuidado, porque o fanatismo muitas vezes muda, entendeu? Não é às vezes o cristão não era jogado, ele se jogava. Chegou a ter uma fase que o cristão se jogava, que é o suicídio. Eu vou ser salvo, então essa vida não vale nada, me jogo na arena. Eu me revelo cristão porque eu vou morrer, acaba o sofrimento. Logicamente que a intenção era boa, mas qual era o pensamento do Espírito? Se livrar dos problemas, vou acabar com os problemas. Como? Porque tinha uma falsa ideia. Muitas vezes esse que se suicidava não é o culpado, mas a ideia... Olha, a ideia é o seguinte, vou dar cabo da vida é bom. Em nome de Jesus, eu vou lá, dou cabo da vida. Estou em nome de Jesus, o que é incoerente, porque você podia ficar vivo, lutando para manter a ideia viva, não, você se mata. Que lógica tem? Aquele livro, aquele romance do Rochester, romance mediúnico, né, espírita, O Sinal da Cruz fala disso. Eu só queria fazer um comentário, quer dizer, que eu tenho cada vez com a presciência, uma percepção que eu tenho cada vez mais clara para mim é o seguinte: é da questão da importância, como é que a teoria moral autônoma se baseia, né? E ela ou seja, a gente tem que adquirir cada vez mais inteligência para poder saber fazer melhores escolhas. E com esse conhecimento e com essa prática no bem, você começa realmente a ter uma presciência, começa a avaliar os fatos, olhar para os fatos como eles são, não como você quer que eles sejam, né? Com fanatismo, por exemplo, que a gente falou. E aí você começa a olhar para o que está acontecendo e dizer assim, olha, esse carro a 90 km por hora, a 10 metros de uma curva, com um muro no final, não precisa ser muito gênio para saber que o carro vai se arrebentar no muro, né? Quer dizer, então, esse tipo de conhecimento, sem digamos assim, com desapego dessas ideias que fogem da razão, desses dogmatismos, fanatismos, etc., você consegue chegar à conclusão razoável, da razão, da lógica, entendeu? Que é como a gente vê. Ou seja, o que é um espírito superior? Para mim, um aspecto importante é esse. É um cara é um espírito que tem muito conhecimento e já tem um domínio moral elevado, como a gente sabe, voltado para o bem, e ele consegue se livrar, digamos assim, dessas muletas que talvez a gente use para poder se esconder, né? Ele fala assim, não faz sentido ficar usando isso. Então, quando ele faz uma presciência, né? Assim, quando ele diz alguma coisa, ele diz baseado no que ele está vendo, no que ele viveu, no que ele experimentou, no que ele sabe, entendeu?
necessariamente ele não é um Nostradamus, um cara que vê o futuro. É fácil você ver o futuro quando você usa a lógica e a razão e começa a ver para onde é que a coisa está indo, entendeu? E daí entra aquela questão de que não há precisão, né? Não, em tal dia, tal coisa irá acontecer. Isso aí não é possível a nenhum de nós, né? Adivinhar, como se houvesse um destino. Mas você pode dizer, né? Em tal minuto o carro baterá no muro. Não, isso eu não sei dizer, mas que vai bater, vai. Com a 90 km por hora, 10 metros da curva, sem pisar no freio, não vai fazer a curva, vai se arrebentar no muro, entendeu? Então, assim, eu percebo que realmente isso bate, né, com a nossa ciência filosófica, né? Ou seja, usar a razão, usar os fatos e a ciência. Então, presciência... E uma coisa, os espíritos da codificação, né? O conjunto dos espíritos da codificação. Ah, sim. Eles eram dotados de presciência. Eles chegaram aqui e colocaram no século XIX uma teoria que a humanidade já estava preparada para colocar em prática, uma teoria execuível, no tempo exato, no tempo propício. Então, das duas umas. Ou os espíritos erraram, ou nós não saímos do século XIX. Nós estamos vendo o tempo de uma maneira de ilusão, ou seja, nós ainda estamos presos no século XIX. Naquele momento. No aspecto do ponto de vista moral. Não, e uma coisa interessante, indo além, né? Indo além dessa questão da nossa inteligência individual, de espiritual, mas daquele papo do coletivo, né? Aí você imagina um coletivo de espíritos superiores, o quanto de inteligência, de domínio, de articulação nasce desse conjunto de pessoas com a moral elevada, com a inteligência, com tudo, e o que eles podem fazer de presciência, né? Para onde é que eles podem estar indo? Quer dizer, aí você entende por que diz assim, não, a gente vai fazer um mundo melhor simplesmente quando todo... É garantido, né? Quando todos nós nos elevarmos moralmente e vivermos mais o bem, o nosso mundo vai ser um paraíso, entendeu? Quer dizer, qual a dificuldade de dizer isso? Nenhuma, é lógica, é pura. Quando todos nós juntos trabalharmos para o bem, com moral elevada, sem dúvidas, e embasado em muita inteligência, experiência e tudo mais, não tem para onde ir, né? Quer dizer, não tem mais. Quer dizer, na medida que a gente vai se juntando e crescendo, vai sumindo, a gente vai se regenerando e vai indo para o mundo feliz rapidão, entendeu? Quer dizer, esse é o caminho natural das coisas. Não tem para onde você fugir. Por mais que tenha um ou dois que queiram ficar para trás, né, por um tempo, o grosso vai junto. Então, aí você começa a ver, a perceber, né, que eu sei, eu percebo realmente como é essa história da ciência filosófica, entendeu? E quando você cai para o lado religioso, fanatismo, dogmatismo, como você está, na verdade, usando muletas para algum problema que você tem, entendeu? Você tem algum problema, você não resolveu, achou uma resposta nisso e você não está afim de discutir aquilo. É seu direito, completo seu direito, entendeu? Você não está afim de debater aquilo. Toca a ficha, ninguém está te impedindo ou coisa parecida. Você começar a falar com esse pessoal que está indeciso, né? Pessoal que está indeciso a respeito disso e a respeito do céu e inferno. Você chega para eles e fala assim, olha, isso aqui foi publicado por Kardec. O céu e o inferno também. Nós estamos vivendo o século XIX. Por quê? Porque essas pessoas que estão dizendo que não foi Kardec, nem leram isso aqui. Não. Nem leram o céu e o inferno. Eles estão dizendo que foi. Nem querem ler. E não querem admitir que não leram. Então, não leram. E se leram, então eles têm de dar uma resposta. Por que Kardec voltou atrás? Em um ano, ele voltou atrás em toda a linha de pensamento que ele tinha. Por quê? Quer dizer que Kardec e os espíritos erraram. É bem isso mesmo. Tão grossamente. Eles erraram tão grossamente. Erraram entre 65 e 68. O Céu e Inferno foi publicado em 65.
Então, eles erraram isso durante mesmo. 4 anos e ficaram no erro. E só foram consertar em 69. É isso mesmo. Se não, se eles erraram, por que eles voltaram atrás e quais são os pontos? Aí ninguém fica. Aí o cara, não, mas. Não, você está dizendo que eles erraram? Não, Cláudio, o que você está falando é o seguinte: a aplicação da lógica, da razão, dentro de um pensamento consequente, voltado para o bem, sem interesse, sem nada, mata qualquer argumento que você tiver contra, que não esteja baseado nisso, entendeu? Quer dizer, não gera nem debate. O ruim é esse, que você não gera nem debate. Você minha opinião, tá? Você simplesmente coloca um argumento que o lado de lá não vai saber rebater. Ele não sabe rebater. Não. Porque ele não leu. Porque ele não está elevado pelo bem e porque ele também não tem fatos, ele não tem ciência por trás. Aliás, a primeira coisa que ele esqueceu foi a ciência. Ele fica no dogmatismo e no fanatismo, como a gente falou hoje, por exemplo, do que ele vive. Não, eu quero viver isso. Então, eu sou um corintiano assassino, sou mau, sou feio, né? O corintiano é tudo isso, né? O Roberto concordou. Isso aí, Roberto. Nós, flamenguistas e santistas, é que somos gente boa. Então, assim, eu sou tudo isso. Todo torcedor fanático de qualquer time. Fala. Satiro, o governador do Rio de Janeiro, desesperado para ter público nos estádios, para quê? Para diminuir a criminalidade. Porque verdade. A torcida do Flamengo dentro do campo não tem assalto. Não tem assalto, é verdade. Mas o pior é que é verdade mesmo. Então, viu como o flamenguista faz bem de qualquer forma? Mesmo quando não comparece, faz o bem sempre. Então, e assim. quando perde também, porque não sai de casa. Também, mesmo quando perde. Ele é um conformado pela vida. Você tem medo de encontrar um vascaíno. Fala. Aqui no item 20, que o Kardec comenta, né? No item 20, no último parágrafo, ele coloca assim: devia ser um tanto mais natural em Jesus que, tendo a consciência da missão que viera cumprir, sabia que a morte pelo suplício seria uma consequência necessária. Justamente. Então, ele, né, é uma presciência isso? Que, tipo, ele visualizou tudo que ia acontecer? Não, é uma consequência... Não, né? Vamos pensar, naquela época... Necessária e naquela época... Quando você afrontava as autoridades, o que acontecia com você? O cara te convidava para um debate no Coliseu? O que o cara fazia? Vamos ali debater nossas ideias. O cara te matava, entendeu? O cara simplesmente chegava, só mudou a maneira de matar, né? Naquela época, né? Aí evoluindo. Essa aqui já cansou, acho uma nova. Então, assim, não precisa ser nenhum gênio para deduzir isso. Assim, se eu me chocar com a autoridade, com o poder vigente, mais cedo ou mais tarde o cara vão me matar, entendeu? Não precisa ser nenhum gênio, e assim, nem Nostradamus. Ele, entre aspas, né, transgrediu várias leis comuns lá, né? Sempre aos sábados, aliás. Né? Então, e assim, como o Arthur, ele deve saber disso, né? Que Sócrates e Platão já traziam os princípios, já tentando trazer para nós o que Jesus ia aprofundar. Então, você imagina todas aquelas ideias lá de Jesus. Não, né? e Todos mesma os coisa que ele citou, a mesma coisa aconteceu com Sócrates. Sócrates podia fazer o quê? Da reação dos espíritos, né? Que nós somos, né? Independente do raciocínio lógico do Cristo, a gente tem que, né, se ater que ele está falando aqui, ó, de uma faculdade da alma, a faculdade de pressentir as coisas futuras, ou seja, ele teve a faculdade da presciência. É um atributo da alma e não um milagre, porque se está na lei. Aí ele está colocando, e se explica pela teoria da presciência. Então, ele pode ter usado a lógica, porque ele era um espírito que tinha... Nessa questão aqui, ele usou a lógica, né? Não, aqui ele usou a presciência, é o que está escrito no item 20. A faculdade de pressentir as coisas futuras é um atributo da alma e se explica pela teoria da presciência.
Jesus a possuía como todas as outras faculdades, Sim. em um grau elevado. Ele pode, pois, prever os acontecimentos que sucederão à sua morte, sem que aí houvesse algo de sobrenatural. Então, ele está usando a faculdade da presciência. E a presciência, ela vai sempre estar intimamente ligada à questão da condição evolutiva desse espírito, a condição moral. Então, se tratando do Cristo, ele tinha num nível extremamente elevado. Porque aqui... E ele sabia ler o mundo também, né? Ele sabia ler o mundo, ler ali ao redor mas dele. aqui ele tá usando, né, uma faculdade da alma, que é a presciência, para explicar os fenômenos que ocorreram com o Cristo, né? A entrada dele em Jerusalém, a presciência da morte dele. Aí, os detalhes, não é, Juliana? Ele teve presciência de detalhes? Porque ele vem como uma missão. Ele escolheu passar, ele sabia. Ele teve presciência de detalhes. Aqui, toda agora, a trajetória do suplício dele. Agora, a data, isso perpassa pelo livre-arbítrio do outro, que é o que o Conde colocou, né? Quem o mataria? Que momento exato? O horário? Porque quando o Kardec vai falar a questão da previsão de datas, de você predizer datas, a gente deve pensar na questão que perpassa pelo livre-arbítrio. E até o último minuto a pessoa pode mudar de ideia e não fazer. Segundo que essas escrituras aqui, que o Conde já falou várias coisas sobre ela, né, que a gente sabe, já li também esse livro Leon Denis. Então, segundo essas, Jesus ele preveu, ele teve presciência de detalhes. Que não é a data, tipo dia 20, não, ele falou do local, da onde ele estaria, ele deu isso, as pessoas, da cidade, ele deu vários detalhes. Mas em último momento, a pessoa, vamos supor que cometeu o ato, ela tem o livre-arbítrio, ela poderia mudar de ideia. Entendeu? Não tem Mas fatalidade. ele está usando uma faculdade da alma, né? Que é a presciência. Mas o que eu acho que porque para mim ele tinha as duas, muito aguçado. Tanto de ler o mundo quanto mas é que assim, eu não sei. Mas aqui ele está pontuando como uma faculdade da alma. No capítulo. Mas o que eu acho assim é que pode haver uma mistura entre essa presciência. O que é presciência? É pressentir. É o antissentir, é você sentir antes. Você pode sentir alguma coisa que você desenvolveu através do domínio e da prática do uso da lógica, por exemplo, do bom senso, de tudo isso. Então, isso se mistura um pouco para você afirmar de que é alguma coisa como se diz, alguma coisa que não passa de forma nenhuma pela lógica, passa pela lógica. Passa pela lógica, sempre em um certo grau, entendeu? Por mais que ele seja aí, com certeza. Isso aí passa. Né? Agora, não tem detalhe. Mas ele sabia o local. Aí, se me permita, eu não sei, acho que Kardec não entrou nesse detalhe, mas o local... Mas vamos pensar na questão... porque ele está falando aqui do atributo da alma. Sim. Como que o espírito se comunica? Pelo pensamento, não é? Pelo fluido perispiritual, que é o veículo de transmissão do espírito. Quando a gente viu os milagres, em vários momentos, a gente está vendo ali Kardec trazer essa questão do pensamento, daquilo que o espírito estava emitindo. Isso. Então, ele está colocando aqui, a faculdade de pressentir as coisas futuras, como um atributo da alma. E aí a gente tem que pensar em toda a questão do perispírito do Cristo, da condição moral dele, porque a gente tem essa limitação. Tipo, eu, na minha condição moral, eu não consigo ter essa percepção pelo sentido da visão espiritual, mas Cristo tinha. E a gente viu isso em vários fenômenos. Sim, Ju, mas eu acho milagres.
Mas eu acho assim, você está mostrando a diferença entre nós e Jesus. Isso existe, porque ele é elevado e nós não somos. Nós não temos essa profundidade. Mas o caminho é o mesmo que nós estamos tentando seguir e ele seguiu e chegou lá, que é através do uso da lógica, da razão, do bom senso, do encadeamento, de você saber escutar a coletividade, somar conhecimentos. Tudo isso aí é para onde nós estamos indo. Ou seja, essa presciência, que é o ato de sentir, acaba que vira natural. Você, no começo, você toma decisões lógicas tantas vezes na mesma coisa que você vai, como se diz, eu vou pelo sentimento. Na verdade, você não está indo pelo sentimento. Você fez aquilo. Ou então está condicionado, toma a mesma decisão. Se você fez aquilo tantas vezes, justamente. Em relação aos detalhes de local, não sei o quê, eu procuro, minha opinião, tá? Eu procuro não me ater nisso quando está na Bíblia. Por quê? Lembra que a Bíblia não foi trazida por Jesus. Nunca esqueça isso. Kardec não combate isso aqui, e nem em outros lugares. Eu nunca vi ele combater. Mas isso é meio que óbvio, que o Conde, inclusive, ressaltou. A Bíblia não foi escrita, começou a ser elaborada 50 anos depois da morte de Cristo. Satiro, os evangelhos, não a Bíblia. Os evangelhos, desculpe, os evangelhos. Então, assim, daí se perdeu, se juntou, foram interpretados, foram juntados, foram analisados, foram aprovados, até que surgiu a Bíblia. Então, não é a Bíblia que foi feita de uma maneira específica. Os evangelhos, não tinha nenhum escriba lá, nenhum dos apóstolos escreveu nada. Zero. Ninguém escreveu nada. Entendeu? Ou seja, assim, ninguém pode afirmar que não seja assim ou que seja assim. Mas você tem que lembrar da versão de que pode ser um grande... Independente de ter sido ou não, de ter erro de tradução ou não, o que Kardec está trazendo aqui é o fenômeno. Isso. Não, eu sei disso. O fenômeno está ligado... Eu estava falando sobre essa questão de você se apegar, não, porque surgiu o detalhe do local. Não sei. Não sei se por exemplo, quando anos depois eu sei onde é o local e posso botar ali, que Jesus sabia. Quando a gente estudou no capítulo 14, lá nos fluidos, o que ele fez? Ele pegou fenômenos que ocorreram com pessoas, trouxe a teoria espírita para explicar o fenômeno. E aqui ele está trazendo as questões do Cristo para desconstruir esse entendimento de milagre. E aí ele está fazendo essas pontuações. A diferença entre a nossa condição espiritual ou daqueles espíritos, né, que a gente estudou alguns exemplos da Revista Espírita, isso está na lei, dentro da lei natural, e o Espiritismo traz a chave do fenômeno para a compreensão. E aí aqui, quando ele traz o Cristo, ele vai sempre estar reforçando. Isso tem a ver com a qualidade moral dele, mas independente disso, não foge da lei, da lei que o Espiritismo traz a chave. Entendeu? Não, o que eu quis falar desse detalhe foi porque você falou a questão do detalhe, né, Rosângela? Cuidado com essas afirmações baseadas no que é dito nos evangelhos, porque os evangelhos não têm nenhuma comprovação de que aquilo aconteceu. Aquilo não é história. Não foi anotado no pergaminho do passado. Né? Eu só estou falando que a gente leu todas essas partes aqui, o leu para nós, né? E aqui tá falando que Jesus está citando lá, tipo, Jerusalém. Ele já está determinando ali. Mas eu estou dizendo... Ele determinou Jerusalém. Na ceia, né? Na última ceia, ele determinou ali. Então, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: vamos considerar. A gente não pode afirmar que Jesus falou isso. Isso. Ele então, pontuou isso. A gente não pode afirmar. Nem sim, nem não. A gente não pode nem negar e nem afirmar. Então, sabe, você tem que lembrar sempre disso. Mas o ponto é esse daí. O ponto é que não há milagre nenhum aqui nesses fatos relatados, entendeu? Não há um predizer. O Nostradamus aí presente, que prediz o que vai acontecer no futuro. Não existe isso. O que ocorreu não é milagre, é uma faculdade natural da alma. Sim, mas que Jesus apresentou e que todos nós podemos apresentar também. Todos nós. Não, e apresentamos, né? Se você olhar num nível menor, né, eu consigo prever o que vai acontecer em muitas situações. E nem por isso a gente vai escrever um livro, Previsões do Satiro do Dia a Dia, entendeu? E vou lançar. Né? Então, vai lá, Conde.
Não, pensei agora que a gente tem que tomar esses cuidados, né? Kardec, ele é inteligentíssimo que ele vai tratar. Ele vai tratar o texto como um documento, Isso. não vai discutir a veracidade ou não dele, É e vai justo. tirar uma lógica dele. Acabou. Acabou. Ele não disse Acabou, é nem isso que ele vai fazer. mas a Ele gente tem vai que falar, ó, saber disso, aí vai do conhecimento de cada um, né? Tem gente que ele olha fala, os evangelhos e acha que é a maior verdade já escrita, e aí você fala assim, mas quem é que escreveu ele? Aí o cara não sabe nem dizer aí o cara fala, foi o Jerônimo. o Então ele evangelho, acredita em Jerônimo. né? Não, ele fala, foi o Jerônimo que escreveu a manda do Papa. Então nós viramos católicos, estamos aceitando que o Jerônimo e o Papa É, determinaram. é. Né? É assim, agora vamos lá. Dá Vamos tempo, lá. né, da gente? Dá. Maldição aos fariseus. João Batista. Vendo vários fariseus e saduceus que vinham a seu batismo, ele lhes disse, raça de víboras, quem vos ensinou a escapar da cólera que deve cair sobre vós? Façais, pois, dignos frutos de penitência, e não pensei dizer a vós mesmos, nós temos Abraão por pai, porque eu vos declaro que Deus pode fazer nascer dessas pedras mesmo filhos de Abraão, porque o machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que nunca produziu bons frutos, será golpeada e lançada ao fogo. Mateus capítulo 3, versículos 7 a 10. Infelizes de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens os reinos do céu, porque vós mesmos nunca lá entrareis e vos oponde ainda aqueles que lá desejam entrar. Infelizes de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sob pretexto de vossas longas preces devorais as casas das viúvas. É por esse motivo que recebeis um julgamento mais rigoroso. Infelizes de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorrereis mares e terras para fazer um prosélito que, depois de o obter, vós o tornais dignos do inferno, 2 vezes mais que vós. Infelizes de vós, condutores cegos, que dizeis, se um homem jura pelo templo, isso não é nada, mas aquele que jura pelo ouro do templo está obrigado ao seu juramento. Insensatos e cegos que sois. A quem se deve mais estimar? Ou o ouro ou o templo ou que santifica o ouro? E se um homem direis vós, jura pelo altar, não é nada, mas aquele que jura pelo dom que está sobre o altar é obrigado a seu juramento. Cego que vós sois. A que se deve mais estimar? Ao dom ou ao altar que santifica o dom? Aquele que se deve mais estimar. Aquele, pois, que jura pelo altar e por tudo que esteja por cima, e que jura pelo templo e pelo que aí habite. E aquele que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que aí esteja sentado. Infelizes de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo do hortelã, do funcho e do cominho, e que tendes abandonado o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Então, aí as coisas que é preciso praticar. Contudo, omitir as outras. Condutores cegos que têm de grande solicitude em examinar o que bebeis, de medo de sorver um mosquito e que, no entanto, engolis um camelo. Infelizes de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpai por fora do copo e do prato, e estáis no interior cheios de rapina e de impureza. Fariseus cegos. Limpai primeiramente dentro do corpo e do prato, a fim de que o exterior esteja limpo também. Infelizes de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pareceis com sepulcros caiados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que no exterior estão cheios de ossadas de mortos e de toda a sorte de putrefações. Assim, externamente, pareceis justo, mas no íntimo estáis cheios de hipocrisia e de iniquidades. Infelizes de vós, escribas e fariseus, que construís túmulos aos profetas e ornais os monumentos dos justos e que dizeis,
Se fôssemos do tempo dos vossos pais, não teríamos nos associado a eles para determinar o sangue dos profetas. Acabai, pois, também de encher a medida de vossos pais. Serpente, raça de víboras, como podeis evitar de serem condenados ao inferno? É por isso que vos enviarei profetas, sábios e escribas, e matarei uns, crucificarei outros, chicotearei os outros, mas em vossa sinagoga e os perseguireis de cidade em cidade, a fim de que todo o sangue inocente que se espalhou sobre a terra recaia sobre vós, desde o sangue de Abel justo até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matasse entre o templo e o altar. Digo em verdade, tudo isso virá recair sobre essa raça que existe atualmente. Mateus, capítulo 18, versículo 13 a 16. Minhas palavras nunca passarão. Então seus discípulos, aproximando-se, disseram: Sabei bem que os fariseus, tendo entendido o que dissestes, ficaram escandalizados. Mas ele respondeu: Toda planta que meu Pai Celeste nunca tenha plantado será arrancada. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, eles cairão os dois na fossa. Mateus capítulo 15, versículo 12 a 14. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras nunca passarão. Mateus capítulo 24, versículo 35. As palavras de Jesus nunca passarão, porque elas serão verdadeiras em todos os tempos. Seu código moral será eterno, porque contém os caracteres do bem que leva o homem ao seu destino eterno. No entanto, suas palavras chegam a nós puras, livres de todas as virtudes e falsas interpretações. Todas as seitas cristãs têm compreendido o seu espírito. Interrogação, Conde. Todas as seitas cristãs têm compreendido o seu espírito. Haverá alguns deles distorcido o seu verdadeiro significado como resultado do preconceito e da ignorância das leis da natureza? Haverá algum que se torne um instrumento de dominação para servir ambições e interesses materiais em uma escada para ascender na terra e não para subir ao céu? E eles adotaram, todos eles, como regra de conduta, a prática das virtudes que ele apresentou como uma condição expressa para a salvação? Todos eles estarão isentos das repreensões que ele dirigiu aos fariseus em seu tempo? Finalmente, todos eles, tanto na teoria como na prática, serão a pura expressão de sua doutrina? A verdade, sendo uma, não pode estar em afirmações contrárias e Jesus não poderia querer dar duplo sentido às palavras. Se, pois, as diferentes seitas se contradiziam, se umas consideravam como verdade o que outras condenavam como heresia, é impossível que estejam todas elas com a verdade. Se todas tivessem tomado o sentido verdadeiro do ensinamento evangélico, elas iriam se encontrar sobre o mesmo terreno e não haveria tido seitas. O que não passará é o sentido verdadeiro das palavras de Jesus. O que passará é o que os homens construíram sobre o falso sentido que deram às suas palavras. Jesus, tendo a missão de trazer ao homem o pensamento de Deus, sua doutrina pura pode ser somente a expressão desse pensamento. É por isso que ele disse: toda a planta que meu Pai Celeste nunca plantou será arrancada. Nossa, esse resumo aqui resolve todos os problemas que nós estávamos tendo, né? Porque apesar da letra, as palavras dele ficaram. A maneira gentil com que Kardec vai falando sobre as coisas que a gente estava falando. Entendeu? Apesar das letras, as palavras de Jesus ficaram. O ensinamento, o fundo ficou. A gente consegue saber o que ele disse e o que ele não disse. Jesus teria essa linguagem verborrágica amaldiçoadora que os apóstolos estão dando aqui?
Chamaria os irmãos dele de víboras? Usaria essas palavras pesadas? Ele está quase convocando uma guerra. Seria Jesus, esse o Jesus que guiou homens como Chico Xavier, como Francisco de Assis? Não dá, né? Não tem, não pode ter sido Jesus que falou com essas palavras. E outra, que ele fala uma coisa aqui interessante, o Kardec, é que não pode haver contradição, um dizer um, outro dizer outra. Por que os evangelistas falam tudo quase a mesma coisa? Para criar um dogma, né? É. A linguagem dos evangelistas é idêntica. Como o Guzo falou, um é médico, o outro é levita e os dois escrevem idênticos. É. Não tem, né? E Kardec fala, são afirmações contrárias ao que nós pensamos de Jesus. Como é que Jesus seria tão rude assim? Tão amaldiçoador? Quando a gente ouve um discurso enérgico de uma pessoa, de algumas pessoas, né? A pessoa não necessariamente ela vai falar palavrão, ela vai caluniar, né? Vai ser um discurso enérgico. Então, Mas mesmo o discurso enérgico... o significado dessas palavras que colocam aqui, eu não tenho entendimento, né? De falar víboras, o que significava, né? Naquela época, ela falar víboras. Por exemplo, se a gente falar aqui no nosso tempo, falar que a pessoa é tola, é uma afronta, assim. A pessoa está lá discursando, toda cheia de razão, e você pegar e olhar para ela e falar assim, eu achei que foi muito tolo o seu discurso. Nossa, ela fica vermelha de raiva. Mas você falou uma coisa, Rosângela, que é o seguinte. Eu tive a oportunidade de ver alguns discursos, quando eu fazia a faculdade de História, do Hitler. Ele não falava palavrão. Ele falava palavras fortes, vazias. É isso que eu E o falo. povo não refletia. Tem isso também, de palavras fortes, mas vazias. Tem isso também. São vazias, então. O povo não refletia. Eu cheguei a ver aqui, na época, né, que a gente procurava candidato em posse, mas eu cheguei aí a ver o Jânio Quadros num discurso final dele na Vila Maria, na Praça Santo Eduardo, lá, quando ele foi candidato a governador aqui em acho que 82. 82. Ele conseguia fazer todo mundo pensar a mesma coisa que ele estava falando. O que ele falava? Palavras fortes, que não tinham sentido nenhum, a não ser provocar o quê? O fanatismo. Então, esse discurso forte, na aparência, e frágil, se você for analisar a luz da razão. Mas, infelizmente, as pessoas se deixam levar por isso. Vide, é só você ficar na TV e pegar esses pastores falando. Parece que Deus está sob o domínio deles, né? Eles que estão sob o domínio de Deus. Tinha eu não conheci, mas tinha um senhor no centro espírita que eu frequento, que ainda está vivo. Ele falava que tinha um pastor chamado Trindade aqui em São Paulo. Deve ser um que foi até presidente do Corinthians, um tal de Trindade. E ele mandou construir na abóbada do templo uma janela. E ele falava, eu abro essa janela aqui para conversar com Deus à noite. Literal, era literal, a janela existia. E ele dizia que abria a janela para conversar com Deus. A gente vai falar, mas isso é inerente aos protestantes. Não é? A gente vai falar isso, mas o Swedenborg também acreditou que Deus se comunicou com ele. E ele não era, né, dogmático religioso. Ele acreditou que era Deus que estava falando com ele.
E na mensagem, ele, quer dizer, ele passou isso para quem lia ele, né? Porque quando a gente vê a comunicação que Kardec tem com ele na Revista Espírita, ele criou, quis dizer que era Deus porque era um espírito muito sábio, mas ele sabia que não era. Mas ele vendeu para o povo que era. Né? Imaginou? Oh, Deus se comunica comigo. Olha aqui, a vaidade. Ou da força, né? Olha, não estou conseguindo pela lógica, vou pela coisa. Olha, quem está dando aqui é Deus. Ou Evangelho segundo os apóstolos, segundo João, segundo que nem estava nos 4 evangelhos. Cita o nome de todos, para referendar o que ele escreveu. Todos eles trabalharam com Mustang, todos eles. Kardec tinha comunicação, as cartas vão revelar que Jesus era o Espírito da verdade. Sabe o que Kardec fez? Nunca revelou. Por quê? As pessoas têm de aceitar isso aqui pela lógica, não por quem assina isso. Nunca se valeu. É o conteúdo e não a forma. Isso resume tudo. Assim, oratória é forma, da onde veio é forma, o médium é forma, tudo isso é forma. O conteúdo é o que interessa, entendeu? E só que para compreender o conteúdo você precisa ter um pouco de esforço, né? E além do que vem mastigado para você, né? E pensar por si mesmo. Aí você falou uma verdade, né? Como as coisas da doutrina chegam mastigadas pelos outros, e nós não vamos no original, porque tudo que chega da doutrina vai mastigado. E quando as coisas chegam mastigadas, você compra o que a pessoa está te falando como verdade. Isso. Eu vou pegar um exemplo que não é da doutrina. Certa vez, lembra, não sei se o Satiro está lembrando, apesar de ser, mas o exemplo serve. Quando teve a cassação do Roberto Jefferson. Eu assisti a defesa dele na Câmara dos Deputados. E eu saí convicto que ele era inocente. Pela defesa que ele fez dele. Pela oratória dele. Pela oratória. Tudo que ele levou a crer, poxa, esse homem é inocente. Ele me convenceu. Aí eu pensei, se eu fui tapeado, aí eu lembrei que um senador pelo Rio Grande do Sul também, que não era contrário ao Roberto Jefferson, também se convenceu que ele era inocente. O Simon, Pedro Simon. Quer dizer, é aquela coisa, quando a coisa chega mastigada, sem a gente ter acesso ao conteúdo, nós temos de aceitar a palavra de quem está falando como expressão da verdade. Eu acho que esse que é o problema, entendeu? Porque, assim, numa situação dessa, por exemplo, se você não tivesse todos os fatos anteriores e não soubesse nada que aconteceu antes, você compra o cara e o cara virou um santo, entendeu? O cara não fez nada. Agora, se você soubesse os fatos que eram anteriores, e o que você é o contrário. Você fala assim, meu Deus do céu, como é que alguém pode dizer isso, dado tudo o que aconteceu, que foi provado? Aí você compreende claramente. Agora, ele não está falando para você que sabia isso, ele está falando para um monte de gente que desconhece completamente o fato, o dado, o debate anterior, nada disso. Aí vira a forma, entendeu? A forma que você fala, coloca as coisas no momento certo, inclusive. Momento é forma também, você falar as coisas é forma. Então, digamos assim, a oratória a gente não pode esquecer, por exemplo, que, né, dando um exemplo, a oratória é uma ferramenta. Ferramentas não são boas ou ruins. Ferramentas, dependendo de como são usadas, né? Então, você tem que ir além da ferramenta e você tem que olhar o que está por trás, o conteúdo. Só que não é só olhar, né? Não adianta você olhar se você não detém o conhecimento. Picotou? Não. Picotou aí, né? Não adianta você olhar se você não tem o conhecimento, entendeu? Quer dizer, você me diz uma coisa de uma ciência que eu não conheço, me parece lógica, eu posso acreditar, mas ela tem uma série de fatos atrás que eu não conheço e que provam que aquilo não é verdadeiro. Então você tem que ir com calma. Então, uma dificuldade. Quando você for discutir com uma pessoa, se a pessoa é falsa, é verdadeira, a primeira coisa que você você leu. É bem isso mesmo. Então eu não posso discutir com você, porque você não leu.
Que você vai tomar o que eu estou falando como verdade ou você vai tomar o que o outro está falando como verdade. Você não pode tomar nem o que eu estou falando como verdade, nem o que o outro está falando. Em primeiro lugar, você tem que conhecer o original. Senão você não está aceitando. Não, e assim, o que eu acho engraçado, você vê como a gente... Está aceitando a minha palavra como verdadeira. Não, e veja como nós somos tremendamente suscetíveis a agir dessa maneira. Quantas vezes você evoca uma boa fala, né, achando que isso é suficiente para convencer outra pessoa e trazer ela. Ou seja, você quer que a outra pessoa se convença pela forma e não pelo conteúdo. É o que eu digo sempre em relação ao que nós estamos acontecendo hoje no movimento espírita. Você quer convencer uma pessoa no corredor do centro espírita com 15 minutos de conversa, ou meia hora que seja, de tudo isso sem a pessoa estudar nada? Jura? É isso que você quer fazer? Olha o Arthur ali, ó. Já cansei de falar isso para ele, mas ele usa umas técnicas diferentes. Ele é meio... Mas o problema é que o distanciamento vai acontecendo muito maior, porque você vai tendo tanta informação, que vai ficando difícil você explicar. Não é só porque você tem informação, é que tem certa... Por exemplo, coloque-se você no lugar. Tem certas coisas que eu compreendo hoje e que eu tive que reunir um monte de informação para compreender. Aí você quer convencer uma pessoa em meia hora, se você levou 1 ano para compreender aquele negócio com estudo, não é 1 ano sentado em casa, comendo batata frita, vendo televisão. Não, estudando. Aí você fala assim, porra, como é que eu faço? Acho que uma vez eu respondi isso para o Rodrigo, né, Rodrigo? Falei, não faz, cara. Deixa para lá, porque tu não vai conseguir fazer isso, minha opinião, em 15 minutos, em 20 minutos. É melhor você olhar e falar assim, não, legal, irmão, obrigado aí, tchau. Sai fora, entendeu? Não adianta. Não adianta você querer... Satiro, se a gente colocasse esses 2 livros de Kardec num tribunal e tivesse ali o pessoal da acusação e o pessoal da defesa, né? E o júri ali, né? O movimento espírita ali é o júri. E pessoas estudiosas para acusação e para defesa. Sim. Aí, pela razão, talvez levaria essas pessoas a... Deixa eu ler, né? Sim, mas tu vai levar 1 ano de julgamento. Só que tu vai levar 1 ano de julgamento, cuidado. O que eu vejo que acontece? As pessoas, elas pouco leram esses de outras edições. Elas nem leram. Ou se leram uma vez só para conhecer. Por exemplo, eu li uma vez só para conhecer. Né? Porque, assim, eu queria ler, eu queria saber o que estava ali. E daí, depois eu comecei comecei, não, li a Gênese, porque o Céu e o Inferno ainda não li, não. Mas eu li a Gênese e não fiz comparação. Mas de tudo que eu venho estudando e ouvindo e analisando desde 2015, a minha razão, e o que eu leio na Revista Espírita, Kardec falando, A Viagem Espírita, né, o livro do Kardec, né, já li vários livros dele. A minha razão leva a crer que realmente está diferente, foi adulterado sim. E a intenção exata de mudar os princípios, de mudar a doutrina. Não, tudo Só bem, que as pessoas que é comumente ali do movimento espírita, para elas pegar e falar assim, eu vou ler e vou comparar, elas realmente têm que ter um estudo, ou então ela vai acreditar em você, como ela te admira e tal, você pegar e falar para ela simplesmente vai começar a partir dali a estudar o que a gente está estudando. Não, mas o que eu estou falando é você... É mais para isso do que aquelas pessoas que se julgam, eu sei tudo de doutrina espírita, eu conheço tudo. Não, e não eu é já li, pessoas que e para mim não está fazendo sentido. Mas e a pessoa fica com um adulterado e não vai para esse. Não, eu acho, mas o que a gente quis dizer é justamente, eu acho que é isso que você falou, no sentido ou ela assim... só lê uma vez conhecimento, e fica com ela. A gente não, a gente leu e fez um grupo para ver o que todo mundo pensa. Não, a gente não sabe, não é porque a gente sabe mais que o outro. A questão é, como é que eu vou explicar para o meu filho uma conta uma fórmula matemática complexa, se o guri não sabe nem somar 2 mais 2. Entendeu? Quer dizer, não dá. Eu falo assim, mas aí você está subjugando. Não estou. Eu estou dizendo para ela o seguinte, olha, tem outras visões. Você tem interesse em estudar? Tenho. Só que poucas pessoas dizem tenho.
no movimento espírita, vamos ser sinceros. Eu não tenho ouvido isso. Eu tenho ouvido, não, isso daí não tem nada a ver. Não quer, a pessoa não quer se mover. Então, assim, eu não sinto nenhuma culpa em não falar nada e deixar para lá, entendeu? Minha posição sempre foi essa. Desde que eu refleti, falei, pô, como é que eu vou explicar isso aqui? É complicado, entendeu? Você vai trazendo um conceito que a pessoa não sabe, aí traz um outro que não sabe. Chegou no terceiro que a pessoa não sabe, fala, deixa para lá, esquece, vamos tomar... Sabe o que eu faço agora? A gente se reúne para estudo com alguns grupos, eu pego e falo o que eu estou aprendendo, o que eu estou conhecendo. Justamente. Aí a pessoa fica assim... Nós temos o direito de fazer. O que será que ela está falando? Se a pessoa quiser ter... né, vontade de falar assim, o que é isso que você está falando? Onde você viu isso? Onde você não, mas aí você não consegue explicar. Aí a gente vai e fala, né? Mas se não, a gente fala as coisas, a pessoa fica assim, nossa, o que é isso que ela está falando? Eu acho que o grande benefício dessa postura, quando deixam, é você levantar a pulga atrás da orelha da pessoa e ver. E aí, se a pessoa for atrás, eu bato palmas, entendeu? Agora, você querer convencer uma pessoa e mudar uma pessoa com um debate no corredor do centro espírita ou algo parecido, ou dentro de uma sala de estudo do centro, esquece. Agora, não é por isso que você, se você quer estar lá, não é por isso que você não vai falar o que você aprendeu. Você vai negar o conhecimento para a pessoa. Você vai falar. Você, mas isso aqui eu não entendo. Fala assim, olha, isso aqui é mais ou menos isso. Eu também não estou entendendo. Bom, cara, tem que estudar um pouco mais para você compreender. Não estou conseguindo te ajudar. Ponto final. Seja delicado e deixa um conhecimento dela. Porque o conhecimento eu não jogo nas pessoas. As pessoas querem ter o conhecimento e adquiri-lo. Elas têm que querer. Senão, não posso fazer nada. Mas eu acho que a grande sacada é grupo pequeno. É seguir Kardec. Mais. Grupo pequeno. Uma coisa que eu tenho aprendido, eu não fico falando de adulterada, não adulterado. Eu pego o texto, vou fazendo o acompanhamento do raciocínio lógico, as pessoas entendem, ninguém questiona, não está certo, tem uma coerência lógica, não precisa falar nada, não gera polêmica, e vai... como é que você chegou nesse raciocínio? Bom, você quer estudar? Vamos estudar. Eu posso te indicar alguma coisa. Mas eu acho assim, não é difícil. Se a gente sair do embate, pegar a reunião, mesmo porque a orientação de Kardec se a gente for fazer um grupinho que tem afinidade, até para pensar numa reunião mediúnica depois, sei lá, é grupo pequeno. É grupinho de 10 pessoas, 14, aí já é muita gente. E aí, então eu percebo isso. Quando eu saio do embate e você coloca a lógica do que nós estamos aprendendo dentro dos livros, que livro que você está pegando? Sabe o que eu estou fazendo? Eu pego a tradução de Portugal. Eu estou pegando, lá do site de Portugal, tem uma tradução do original francês que eu estava comparando, e eu peguei daquele editor, está aqui em PDF para você. Estou estudando daqui. E aí eu saio meio pela tangente, está dando certo. Né? Porque a lógica é mais forte. É o que o Foucault estava falando. O fundo é a base. A forma, se é esse, né? Bom, sai dessa briga e vai pela beirada, vai dar certo. Grupo pequeno, eu acho que é o esquema. Muito bom. Alguém mais quer fazer um comentário aí? O Rodrigo foi interrompido, queria falar alguma coisa, Rodrigo? Mais ou menos nessa linha aí mesmo, né? Eu só queria fazer um comentário a respeito dos evangelhos, que o Conde tanto comentou aí. Eu não sei se vocês conhecem, né? Mas o livro do Hermínio Miranda, aquele livro dele, O Cristianismo, a Mensagem Esquecida, ele explica muito bem aí toda essa parte de interpolações, de alterações que ocorreram no Evangelho. É um livro fantástico, né? E embasado num monte de autores também, né? Católicos que foram a fundo nessa pesquisa, né? Então, ali dá para entender bastante. Eu li esse livro há muito tempo atrás, né? Estou até querendo reler de novo. Porque hoje em dia abre um pouco, expande um pouco o imaginário para a gente poder ter um embasamento maior para poder estudar. Né? Bom, então encerramos aqui no item 26. Aqui, no item 41 do primeiro capítulo, Kardec vai falar dos evangelhos. Ele vai falar assim, o Espiritismo, longe de negar ou de destruir o Evangelho,
vem, ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza que revela tudo o que disse e fez o Cristo. Esclarece os pontos obscuros de seu ensinamento, de tal modo que aqueles para quem certas partes do Evangelho eram ininteligíveis ou pareciam inadmissíveis, podem ser compreendidas facilmente com a ajuda do Espiritismo, sem serem admitidas, vendo melhor seu alcance e podendo distinguir entre a realidade e a alegoria. Cristo lhes parece mais importante, já não é simplesmente um filósofo, mas um Messias divino. E aí, antes desse item 41, ele vai trazer aquela questão da importância da gente poder estudar o perispírito, que se liga tanto às questões da fisiologia quanto da psicologia. E aí ele vai colocar todos os fenômenos que a gente está estudando. A dupla vista, a visão à distância, o sonambulismo, a letargia, a transfiguração, transmissão do pensamento, as curas e a presciência. Então, né, depois, se alguém quiser reler o item do 39 ao 41, eu acho que ele faz um link com o que a gente está estudando aqui, né? Porque Qual quando capítulo, Juliana? no primeiro, Primeiro. o caráter da revelação espírita, porque aqui ele vai trazer a questão do Cristo como o Espiritismo como um consolador fundamentado na moral do Cristo. Mas aí, quando ele questiona aqui, ó, todos sabem ler, uns por preconceito, outros por ignorância das leis. Quem é que vai trazer a chave do entendimento dessas leis? O Espiritismo. Porque ele vai trazer isso associado aos fenômenos psíquicos, da alma. E aí ele coloca ou pessoas que têm o entendimento, mas usa isso como um instrumento de dominação, por ambição e interesse. Que ele está fazendo essas 3 pontuações. E aí depois ele vai trazer a questão. Todos que professam a questão do Cristo praticam as virtudes. Porque aí o foco do Espiritismo é a questão da moral, né? E da prática, e da ação. E da ação. E não das palavras, que é forma. É muito fácil a gente cair na forma. Porque você pode ler com uma questão alegórica ali. Justamente. Né? Mas é isso. Aí a gente continua semana que vem. Isso. Algum pecador aí que deseja fazer as orações de encerramento aí, por favor? Não tem pecador nesse grupo? Nenhum pecador? Tá bom, um orador, então, quero fazer uma oração, então. Um santo. Estou tentando ver se eu acho vocês. Não apareceu ninguém ainda. Ai, meu o único Deus. que tem nome de santo aí é o Marcos, São Marcos. Rodrigo, Juliana, Satir, Arthur, não é nem o nome de santo, seu Rony. É o Marcos, São Marcos, né? São Marcos podia. É o único que tem é São Marcos, aí São Marcos, faz a oração para a gente aí. Agradecidos estamos por mais uma oportunidade de estudo e esclarecimento na tarde de hoje. Que possamos ter assimilado e tenhamos condições de pôr em prática aquilo que estudamos no dia de hoje. Que assim seja e graças a Deus.